Olá, pessoal! Estamos retornando com o nosso segundo episódio do Gestão em Pauta, onde nós estamos trabalhando sobre leis que regem o funcionamento de uma escola. E mais uma vez, damos continuidade aqui com a ilustre presença da professora Fátima Schweire, que contribui muito para a gente aqui no Colégio Modelo em relação às leis, às normativas, o que está acontecendo para que a escola esteja sempre atualizada e tenha aí uma credibilidade, né, para a nossa comunidade quando a gente entende o que se pede, o que se exige dessas leis, né? Prof, nós falamos no primeiro episódio sobre LDB, sobre regimento escolar, sobre o PPP, sobre instruções, deliberações, resoluções, em que os gestores têm que estar sempre atentos, né? Porque é o norte, essa é a orientação que a gente tem para fazer escolas e que nós observamos que muitos gestores não têm esse conhecimento. Quando a gente estava falando sobre isso, e a professora citou lá no primeiro episódio sobre a inclusão, né? Que é um assunto que ainda está muito em alta, todo mundo tem dúvidas, principalmente os gestores, sobre como você proporcionar isso, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres enquanto educação básica. E eu percebi que quando a gente realmente parou para estudarmos junto com a professora, né, todas essas leis que trazem sobre a inclusão, nós conseguimos ter um conhecimento tão profundo e vasto que isso nos deu uma grande segurança em conversar com as famílias. Porque realmente era o que a professora tinha comentado. A família chega na escola com a lei embaixo do braço, sabendo de todos os seus direitos, e nós éramos reféns, porque nós não conhecíamos direito, né, sobre tudo isso. E quando a gente realmente se aprofundou, nós conseguimos alinhar com as famílias um trabalho muito verdadeiro, de qualidade, e atender essas crianças dentro do direito que elas têm. Então não era só a gente incluir, traga a criança para a escola, mas era fazer um trabalho que desenvolvesse essa criança, o seu aprendizado. E daí nós construímos manuais, né? Então vejam, nós temos dentro da escola um PPP, um regimento, e que são documentos enormes, porque ali consta tudo que acontece na escola, a vida da escola, como a escola se organiza, qual é a filosofia da escola, enfim. Nós destrinchamos isso em manuais. Então, nós temos o manual do professor, que consta o que é mais importante de tudo que tem no regimento, tudo que tem no PPP. O manual do aluno, que cabe a ele conhecer, né? Porque a gente não vai entregar aquele documento para a família, não vai entregar aquele documento enorme para o professor. Mas a gente começou a dividi-lo, né, por manuais. O manual da inclusão. Então, quando essa família faz parte da nossa escola, nós temos esse manual que consta ali todo o trabalho que o professor vai desenvolver com a equipe do AEE, quais são os direitos, quais são os deveres, inclusive da família, né, dos profissionais que atendem esse aluno. Então, até eu deixo aí como orientação para os gestores que quando a gente começou a fragmentar esses nossos documentos, a gente percebeu que a escola se tornou muito mais organizada, todo mundo fala uma mesma língua, vira cultura, né? Não é só aquele documento engavetado que vai para a secretaria ou para o núcleo de educação, né, validar, mas vira cultura, ele faz parte do nosso dia a dia na escola. Temos o regimento sobre a questão do uso do celular na escola. Então a gente vem fazendo manuais e esses manuais vêm nos ajudando muito. Fica aí uma dica para vocês, inclusive nós vamos lançar manual, modelo de gestão, manual de contratação de professores, como contratar professores, de demissão, né, professora? Porque é tão difícil fazer uma demissão, mas como estar pautado nas leis para que sejam uma demissão sem conflitos. Então, vamos ter bastante material aí para os professores, manual do professor, do aluno, que ajude os gestores a se organizar. Mas vejam, nós chegamos a esse ponto depois que nós fomos atender as leis, né? Depois que a gente foi fazer todo esse estudo. Prof, quais são os principais cuidados que a professora observa e orienta que um gestor deve ter quando vai elaborar esses documentos? Quando vai elaborar um PPP, quando vai elaborar um regimento escolar? O que a gente precisa, enquanto gestor, estar muito atento para fazer um documento
verdadeiro e não a cópia da escola do colega e não pegar só o antigo documento e redistribuir conforme venham as orientações. Mas qual é o principal cuidado? O olhar do gestor e a responsabilidade dele com esses 2 documentos que fazem parte diariamente da nossa escola. Bom, retomando a questão da legislação. Para nós construirmos hoje um PPP, a primeira coisa é ler sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é a partir dela que esses documentos, o PPP, vamos falar primeiro em PPP, que ele deve ser construído. Então nós temos que conhecer a base, nós temos que conhecer a organização da base e a partir da Base Nacional, no caso aqui do Estado do Paraná, a Secretaria elaborou o documento também que organiza para o Estado do Paraná. Então, a base, ela está toda consolidada, né, nessa organização de uma visão de organização de currículo. Então, se aprofundar o que é um currículo, como construir o currículo, como que eu vejo a minha escola, qual é a identidade da minha escola. Então, a base, os estados constroem os seus organizadores a partir da base. Então, eu vou ter que conhecer como o meu estado espera que eu organize a minha instituição. O documento nosso do estado ele é bastante rico. Ele é um documento orientador, é a partir dele. Então, a Secretaria de Estado de Educação elaborou um organizador para o Paraná, partindo de uma determinação do nosso Conselho Estadual de Educação. Então, o que eu tenho que conhecer para elaborar? A base, o meu documento da Secretaria de Educação e as deliberações hoje do nosso Conselho Estadual de Educação. Nós temos para esses documentos a deliberação 3 de 2018 e temos a deliberação 2 de 2018, que indicam como esses documentos devem estar organizados. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a leitura e conhecer esses documentos. Eu tenho que ter uma escuta da minha comunidade, porque eu tenho que conhecer a comunidade na qual a minha instituição está inserida. Eu tenho que criar uma identidade. O que eu quero oferecer? O que eu quero contribuir? Que aluno eu quero formar? O que e como, né? Como eu quero formar. Então, eu tenho sim esses documentos que são norteadores. Eu não posso construir um documento oficial da minha instituição que fira legislação, que fira a LDB, que fira a Constituição, que fira a determinação da Base Nacional Comum Curricular. Então, eu não posso construir nada que fira a legislação. Então, aí eu posso construir a minha proposta pedagógica pautado nessas leis. Nessas leis. Porque o que eu tenho como autonomia? A minha autonomia é enquanto identidade, né? Enquanto identidade institucional. Se eu tenho uma instituição, por exemplo, se eu sou uma instituição religiosa, eu tenho a minha autonomia em contemplar nesses documentos a minha religiosidade, que eu espero formar este meu aluno cidadão pautado naquele meu credo. Eu tenho essa autonomia. Se eu sou uma instituição laica, eu vou ver este aluno à luz desses documentos, que aluno eu quero formar e como eu vou formar. Eu estou aqui pautando várias identidades institucionais, né? Então, eu vou, primeiro construir também a minha identidade e, à luz desses documentos, elaborar esse meu projeto pedagógico. Esse meu projeto político-pedagógico, político por quê? Porque ele tem uma identidade, ele não deixa de ter uma ideologia institucional. Eu carrego uma ideologia institucional. Então, eu vou contemplar essa minha ideologia institucional nesse documento. Eu vou ouvir a minha comunidade e vou construir com os meus parceiros institucionais, com os meus professores, porque eles
eles vão executar esse documento. Se eles não forem sujeitos, participantes na construção desse documento, ele não vai acontecer. Não faz muito sentido. Não tem. O professor fecha ali a sua sala de aula. Faz o que quer, do jeito que do quer. jeito que quer. Se ele não se sentir importante na construção desse documento. Então, ele tem que ser participante. Ele tem, quando nós entramos, por exemplo, no capítulo da inclusão, nós vamos ter a inclusão contemplada nesse documento. Esse professor tem que participar, não é só, por exemplo, o profissional com a formação em educação especial, que eu obrigatoriamente tenho que incorporar no meu grupo de colaboradores, que irá participar no momento da inclusão. Todos têm que participar, porque esse meu aluno está no ensino regular. Então eu tenho uma identidade nesse documento, eu estou situando a minha instituição dentro dessa comunidade, qual a característica dessa minha comunidade, o que essa comunidade espera da minha instituição. Então, eu estou ali construindo esse meu projeto pedagógico. Identifiquei, daí eu tenho toda uma concepção do processo de ensino e aprendizagem. Eu tenho toda uma leitura de como eu entendo a educação, como eu entendo a sociedade, como eu entendo o processo de avaliação, como eu entendo esse meu ser humano, como eu entendo a minha criança, o meu jovem. Então eu tenho todo um processo de concepção que deve estar amadurecido com todos os integrantes desta comunidade educacional. Até porque a escola não é mais um lugar só de se transmitir um saber científico, é um lugar de desenvolver pessoas. Essa educação integral desse aluno, né, professor? Quando a base traz, né, as competências gerais, e quando a base traz, ela inverte, né? A base, antes nós, como você disse, transmitir conhecimentos. Nós tínhamos, de forma alguma, que nós estamos desmerecendo de forma alguma a importância do saber acadêmico. Isso faz parte da escola, claro. Faz parte da escola, isso. De tudo que foi construído historicamente. Mas hoje a gente amplia o nosso objetivo, né? Nós tínhamos o quê? Um aluno que se apropriava de um conhecimento e que não sabia o que fazer com esse conhecimento. Isso. Então, tudo isso que a escola está me transmitindo, eu estou aqui decorando para passar na prova em algum momento, passar num concurso, passar no vestibular, passar numa entrevista de trabalho. O que eu faço com esse conhecimento construído historicamente? O nosso aluno, vamos dizer assim, ele não sabia o que fazer com isso. A base, ela traz uma inversão. Eu tenho esse conhecimento que obrigatoriamente eu preciso me apropriar, mas o que fazer com ele? Então, quando a base traz as competências gerais, ela traz a importância desse cidadão enquanto questionador, enquanto articulador, enquanto mediador. Então, a base traz uma série de competências que vão acompanhar esse nosso estudante da educação infantil ao ensino médio. Outra coisa que a gente já conversou bastante, e eu adoro falar isso. Na educação infantil, nós temos um dos direitos de aprendizagem da educação infantil, que é o conhecer-se. Tá? Esse conhecer-se, ele tem uma importância tão vital, porque é a partir da educação infantil, do ser humano se conhecer como pessoa, que ele vai conseguir elaborar escolhas. Quando veio a discussão, né, do novo ensino médio, em que veio assim numa exigência, numa demanda urgente por conta de resultados de avaliações externas, e esses estudantes do ensino médio demonstraram
né, um total desinteresse, Despreparo, né, de atuar na sociedade e enquanto também sujeitos e atores de sua própria existência, veio com os itinerários formativos e que esses estudantes deveriam fazer escolhas que não a partir sabiam da primeira série do médio. Imagina como que esse estudante vai ter maturidade para escolher. Agora, se eu trabalhar muito bem trabalhado esse processo do conhecer-se desde a educação infantil, ele chega numa etapa em que é exigida de fato uma escolha, que ele vai ter uma escolha consciente porque ele se conhece. Então, quando a gente percebe esse caminhar que a base traz, que é a educação infantil, ela vem da educação infantil, continua com os anos iniciais, com os anos finais, com o ensino médio, num processo de continuação e não de fragmentação, que até anterior à base, que foi 2016, né, a base ela começou a legislação de 2017, nós tínhamos várias escolas numa mesma escola, era a educação infantil, que não conversava com os anos iniciais, muito menos com os anos finais. Anos finais desconectados do ensino médio. Então nós não tínhamos uma continuidade no processo de ensino-aprendizagem, o que é exigido hoje na elaboração de um projeto político-pedagógico, a continuidade. Então, a construção de um projeto político-pedagógico, ela exige uma participação muito grande e o envolvimento da gestão, porque não adianta a gestão delegar para as suas coordenações se ela não estiver envolvida e comprometida. E a gestão é o grande maestro da instituição. Ela que vai dar o ritmo, ela que vai dar a batucada. Se ela não assumir essa maestria, a educação na instituição não vai acontecer. Então nós fizemos toda essa construção do projeto pedagógico com a participação, inclusive de estudantes, porque eles vão estar inseridos, né, na execução dessa grande orquestra, e construímos, daí nós temos que dar legitimidade à nossa ação, que é através do regimento escolar. Então daí no regimento, que é a lei da escola, nós vamos dizer como que aquela construção pedagógica será executada e as responsabilidades de cada um. É isso mesmo, prof. A gente observa, você estava falando sobre a questão da criança, né, desse conhecer-se. A gente passou por uma pandemia, então eu posso dizer que de 4 a 3 anos para cá, a gente está começando a perceber o quanto o projeto de vida fez sentido para os nossos alunos e como essa turminha do infantil também, né, vai crescendo e a gente vai percebendo neles uma inteligência para o dia a dia, né, para suas emoções, para um trabalho de colaboração, para viver em sociedade. Esse ano, a gente está encerrando 2025 e eu consigo mensurar muito fácil como esses meus alunos da terceira série do ensino médio estão muito mais preparados e certos do que eles querem do que uma turma que encerrou o ensino médio há 2, 3 anos atrás, que não passou por esse processo do autoconhecimento, de estar trabalhando sobre futuro, se enxergar no mundo, sobre profissões, sobre o que você gosta, sem conhecer as suas habilidades, que são alunos, inclusive, que já passaram por um ensino fundamental anos finais, com propostas de projetos dentro da nossa escola, que possibilita ele a descobrir as suas habilidades. Então, hoje, 2025, eu consigo observar que esse meu aluno já está saindo da minha escola muito mais com uma decisão mais consciente, assertiva, né? Do que ele quer para o seu futuro.
Olha, professora, eu acredito que nós tivemos mais uma aula, né, com a professora sobre regimento escolar, sobre projeto político-pedagógico. Eu acredito que deu para deixar aí para vocês, gestores, aquele alerta sobre como está a minha escola legalmente, né? Estou com tudo atualizado, deixa eu dar uma olhada como está meu regimento, como que está meu PPP. E no final de cada ano, né, nós já percebemos isso em vivências anteriores. Nossa, eu vou ter que mudar isso no regimento. Ele nem tinha sido aprovado ainda. E nós já tínhamos pensado, nossa, do que você vivenciou, né, do que a instituição vivenciou no período letivo, terminamos o período letivo, é um momento de reflexão e de mudar o que tiver que ser mudado. Exatamente. Nós já estamos nesse processo aqui na escola, com algumas reuniões com a minha equipe de gestão, de coordenadores, já estamos revendo algumas coisas que estão no regimento, no PPP, já pensando para a gente trazer isso atualizado para a nossa semana pedagógica de 2026, o que nós temos que olhar, o que temos que refazer, o que precisamos discutir com os professores. Isso já está fazendo parte do nosso trabalho. Professora, eu quero agradecer imensamente a sua participação, a sua contribuição, falando sobre essa importância de nós, gestores, estarmos atentos às legislações, a próprias leis das nossas escolas, né? Não só o que a gente fala, mas o que está registrado e o que a gente faz, né? Então isso pra gente é muito importante, eu tenho certeza que muitos gestores vão começar a olhar para isso. Muito obrigada, prof. Obrigada pelo trabalho que você desenvolve aqui com a gente, por ser nossa parceira. Agradeço a confiança e muito. Nosso crescimento com certeza tá ali regado pelo seu adubo, né? Bom. Essa tua contribuição. Gestores, se vocês tiverem mais interesse, querem saber mais sobre esses assuntos, tem dúvidas, mandem no nosso direct, procure o modelo de gestão, a gente pode trazer novamente a professora Fátima, vocês podem escolher um tema, queremos falar sobre uma nova lei, queremos falar sobre inclusão, tragam pra gente, a gente vai fazer o possível também para estar contribuindo e fazendo essa discussão, esse diálogo sobre educação com todos vocês. Então, aguardem próximos episódios, Gestão em Pauta vem aí com vários assuntos que nós gestores estamos tratando aí de um final de ano, pensando, já estamos lá em 2026, na verdade, né? Já estamos lá, então não perca que vem muita coisa interessante por aí. Obrigada pela sua audiência e por acompanhar esse trabalho sobre educação. Professora, mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo trabalho que você desenvolve conosco, o suporte que você dá para o nosso sindicato, para o Sinep, né? Nós nos sentimos muito seguros em ter uma especialista nos orientando de como a gente deve olhar, ler, interpretar e aplicar as leis dentro da nossa escola, para que a gente esteja com tudo realmente perfeito dentro do que realmente é o nosso papel enquanto formadores aí de novos talentos para esse mundo. Eu agradeço a confiança, agradeço esse momento muito rico e estamos aqui. Né? Isso aí, até uma próxima com todos vocês. Pessoal, muito obrigada mais uma vez e não percam que vem muito assunto interessante para ir nos próximos Gestão em Pauta.